A Petrobras anunciou hoje, dia 10, no Rio de Janeiro, reajustes de preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras a partir de amanhã, dia 11, após 57 dias sem aumento. O preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Abre aspas, considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol, anidro e 73% de gasolina, para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,37 em média para R$ 2,81 a cada litro vendido na bomba, uma variação de 0,44, né? Uma variação de 44 centavos por litro, informou em comunicado da empresa. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A. Para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 3,25 em média para R$ 4,06 para cada litro vendido na bomba, uma variação de 0,81 por litro, diz a nota. Uma variação aí na média de 20%, né, de reajuste, um valor considerável. E aí, Celestino, isso tem impacto depois da inflação também? Com certeza, né? O preço dos combustíveis impacta diretamente nos preços da cesta básica, enfim, da carne, e aí a inflação vai nas alturas. Mas o Senado aprovou uma medida, votação, para, deixa eu ver aqui, o fundo de estabilização, né, dos preços dos combustíveis. Eu não sei se a proposta veio do Executivo ou se foi do próprio Congresso, né? Provavelmente vai passar pela Câmara e vai para a sanção do presidente. E aí eu creio que a união de forças, né, que já deveriam ter se unido anteriormente, porque era previsível que depois que começou a guerra, né, ia ter esse aumento. Eu acho que tardio, mas que seja eficaz, né, que caia ou estabilize pelo menos o preço dos combustíveis. E aqui fica um alerta, né? O Procon fez um belo trabalho hoje, autuando 74 postos de combustíveis em Maringá e multando 2. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco, tá? E para variar, não deram o nome de novo, né? Então, assim, Maringá sempre na vanguarda, sempre saindo na frente, né? O preço para começar amanhã, né? O reajuste, mas aqui Maringá já tinha postos já reajustando o preço e vendendo gasolina e etanol mais caro. Ô Eduardo Lanza, antes de passar para você, eu vou colocar aqui no ar a nossa enquete, acho que já está nas nossas mídias sociais. E a pergunta que a gente faz para o nosso ouvinte, para o nosso espectador pelas mídias sociais é a seguinte: o governo deveria intervir nos preços dos combustíveis para talvez atenuar um pouco essas altas que a gente anda tendo? Essa é a pergunta que eu faço para o ouvinte, ele pode comentar ali, votar sim ou não e justificar por que sim, por que não, né? E daí eu faço essa mesma pergunta para você: o governo devia, a partir dessas grandes variações que a gente anda tendo, intervir no valor do combustível aqui no Brasil? Eu acho que a única intervenção que deveria ocorrer, Vitor, é não na regulação de preços, mas sim na quebra de monopólio da Petrobras. Porque hoje somente a Petrobras é quem fornece combustível para todos os postos, no caso a gasolina. No caso a gasolina, diesel e qualquer combustível com base no petróleo e no gás também. Então, eu vejo que a única interferência que deveria ser feita é a abertura de mercado da Petrobras. Não tem outra saída. É abrindo o mercado, com que aí você tem a concorrência de outras empresas podendo explorar no petróleo e podendo baratear o preço do combustível aqui no Brasil. Barateando o preço do combustível, vira aquela corrente. Aquela corrente na qual o preço do combustível barateia, aumenta-se a demanda pelo alto uso do combustível, aumentando a demanda, aumenta a empregabilidade, aumentando a empregabilidade, aumenta a renda e aumenta a circulação de ativos financeiros no país. O Francês, o Lanza tocou num ponto interessante aqui, que a Petrobras tem um monopólio, né? A gente tem algumas outras situações que a gente tem uma mescla, né? A gente tem uma participação, por exemplo, bancos. Você tem bancos que são do Estado, você tem bancos que são privados.
Mas ainda assim, tendo, eu não diria que é um monopólio, não diria que também é ampla concorrência, diria que talvez um oligopólio nesse sentido. Abrir essas participações da Petrobras refletiriam uma redução dos preços, eventualmente? Não sou especialista em economia, não, mas eu sei que no ano passado os acionistas da Petrobras faturaram altíssimo, tiveram o maior lucro de capital aqui no nosso país, né? E estão apresentando aí, e a globalização nos proporciona isso. Está todo mundo meio brabo com o Putin, porque a globalização traz os resultados da guerra diretamente para os nossos bolsos e também para a nossa mesa, para os gêneros alimentícios e tudo que é movimentado até com veículos, tudo inflaciona, né? Então, o que a gente pode esperar que o governo Bolsonaro tenha aí uma oportunidade de fazer desse limão uma limonada, né? Que ele mobilize os recursos, o que tem em termos de reserva, puder para tentar controlar os preços aqui dentro, fazer tipo assim, um microclima no Brasil para nos proteger, porque a gente não sabe até quando vai essa guerra. Pode ser que a guerra termine logo, né? E o mercado se abra de novo. Cabe a gente esperar, torcer. E aqui uma crítica, o meu voto de, sei lá, esses donos de postos de gasolina, como algumas pessoas de outros empreendimentos que procuram faturar alto na dificuldade dos outros. Hoje já tinham remarcado a gasolina para até 7,65, me parece que o Rigon viu alguma coisa no sentido, e parabéns pelo PROCON, estamos vendo aí o trabalho do PROCON. E fica aqui que a nossa crítica, né, da mesa, dias atrás, que eles deveriam exibir o nome dos aproveitadores que estão aí tentando explorar a população num momento de crise. Paulo Vidigal. Bom, eu acho que a gente tem que trazer algumas reflexões sobre essa questão. O preço do petróleo explodiu no mercado internacional, é um fato, né? Em virtude desse conflito que existe aí entre Ucrânia e Rússia. Mas também é importante lembrar uma questão importante, que é aquele programa de paridade internacional. Qual seja, no sentido que a Petrobras hoje, o preço do combustível, a gente está praticamente pagando o preço do combustível em dólar. Toda alteração que sofre no mercado externo, ela reflete no mercado interno. Então, os preços sobem da forma que estão subindo e vão subir ainda mais. Qual que é o problema? Que eu já questionei isso outras vezes. A Petrobras hoje, quase a metade da propriedade dela é de acionistas particulares, quase a metade. E, no ano passado, o lucro da Petrobras, como bem lembrou o francês aqui, foi de 106 bilhões de reais. 106 bilhões de reais. Hoje, a gente viu aí postos de gasolina que até tinham, pelo que a gente pode entender, que não tinham comprado combustível no preço novo, já vendendo mais caro o combustível. Mas retornando, enquanto existir essa política de preço em que a Petrobras ela privilegia esses acionistas, privilegia o lucro desses acionistas, quem vai estar sofrendo na pele são todos nós, porque a reação é em cadeia, né? Desde do alfinete que a gente compra no mercado, o preço do combustível reflete nisso também. Essa política, enquanto não mudar essa política, né, quem sabe a gente veja aí manifestações de rua como a gente viu em 2013, né? Mas enquanto não mudar essa política de preço, essa forma de reajustar o preço do combustível que privilegia os lucros dos acionistas, a gente vai continuar nessa aí.